Está começando mais o André Pesquisa Podcast. É um prazer estar aqui mais uma vez. É mais um episódio que se inicia. Hoje vocês estão estranhando, o Dr. André não está aqui na apresentação, mas isso não quer dizer que ele não estará presente no nosso podcast. Hoje, eu, o Dr. Cláudio, advogado, diretor do escritório André Pesquisa Advogados, terei a honra de entrevistar o meu mentor, o meu amigo, o meu parceiro, às vezes pai, irmão, às vezes filho também, em alguns momentos. André Pesquisa, CEO e fundador do escritório André Pesquisa Advogados, empresário de sucesso, dono e proprietário também da Laser Dream, franquia de depilação e cosmético, também franquia que tem feito muito sucesso na região, além de várias outras empresas. O André Pesquisa Group, novo lançamento do André Pesquisa, empreendedor. Então hoje nós vamos falar aqui sobre o André Pesquisa empresário. Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre isso, não só sobre o André Pesquisa advogado, que é o que a maioria hoje ainda conhece. Nós vamos desmistificar um pouquinho disso aqui, vamos trazer um pouquinho da vida do Dr. André também, de como ele decidiu seguir por esse caminho. É uma honra, Dr. André. Seja bem-vindo ao seu podcast. Agradeço pela oportunidade de lhe entrevistar. Não tenho dúvida que será fantástico. A gente vai abrir aqui um pouquinho do André CPF, vamos fugir um pouquinho do André CNPJ, que muita gente, acho que tem curiosidade de conhecer esse cara diferenciado, do coração gigante. Vamos lá, vamos conversar. Seja bem-vindo ao seu podcast. Diferente a situação hoje aqui, né? Tá hoje como entrevistado e ser entrevistado por um pupilo, uma pessoa que eu sempre acreditei, que sempre disse que era uma pedra bruta, que eu tinha a missão de transformar numa joia, e hoje me sinto honrado de estar aqui do seu lado, sendo entrevistado por você. Com certeza um cara muito superior aí, muito grande. Obrigado pelas palavras, acho que dispensa qualquer tipo de apresentação aqui. Obrigado por ser me permitir que eu seja seu mentor, de às vezes ser seu pai, ser tudo isso. E vamos lá, vamos falar também um pouquinho do espírito de vendas também, claro, que tem dentro do André Pesquisa. O André Pesquisa CPF com vários CNPJs, né? É uma honra estar aqui, seja bem-vindo você. Hoje eu estou aqui numa qualidade um pouco diferente, dentro da minha própria casa, mas eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, um pouco da minha vida, da minha trajetória, de onde eu vim, como foi, se foi fácil, se foi difícil. E espero talvez inspirar alguém aí do outro lado da telinha, que o André não é só um advogado, né? Não é só o advogado, o André Pesquisa, né? É um dos empreendimentos. E vamos lá, Cláudio. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode agregar. Vamos fazer um bate-bola legal. Hoje a ideia mesmo é que seja mais descontraído, como eu falei. É sobre como o André é por trás das telas, é por trás dos negócios, é o cara descontraído, brincalhão. E é isso que eu quero mostrar aqui hoje, tá? Doutor André, vamos começar pelo início de tudo, né? Como surgiu, assim, como foi a sua vida, como foi sua infância, como era o Andrezinho, né? Que você era chamado ali quando criança, aquele rapaz ali que gostava de brincadeiras, que gostava da resenha, como a gente costuma falar. Como foi surgindo esse desejo? Você sempre foi bom no trato, bom com as vendas, você sempre gostou disso. Conta um pouquinho para nós como surgiu aí esse dom. Eu sou o André Pesquisa, né? Pesquisa Lopes, né? Na verdade tem o Lopes também. Caçula de 9 filhos, na verdade meu pai e minha mãe, caçula de 9, minha mãe de 9 também, e eu sou de 2, sou caçula dos caçulas. Sim. Então sou o mais novo dos netos de todos os lados. Nascido em Catanduva, criado em Catanduva, interior de São Paulo, minha terra natal. Depois Caetité me adotou. Sim. Também. Cresci como qualquer outra criança. Minha mãe, manicure, se aposentou por invalidez como faxineira da prefeitura, né? Não tem o berço de ouro. Meu pai começou trabalhando na fábrica de sapato, como colador de sapato. Depois, por ser um homem muito estudioso e disciplinado, conseguiu passar na época, que era do auge da carreira da época, né? Meu pai hoje tem quase 80 anos. Passou como concursado, é aposentado como policial civil, concursado, ou seja, também vim de origem humilde, como qualquer outra pessoa, e me criei em Catanduva fazendo arte, muita arte, como qualquer moleque. Fiz tudo o que um menino precisava fazer. Não pulou etapas, né? Não podia pular etapas, né? E você falou sobre uma coisa, doutor André, como a gente está nesse bate-bola hoje mais informal, eu pensei aqui uma palavra que você usou sobre o seu pai, muito disciplinado. E eu acho que assim, uma das suas
das suas várias qualidades, acho que a disciplina, cara, e lealdade também, mas a disciplina é uma das forças em que você carrega. E assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, cara. Como você descobriu a disciplina? Como você entendeu a disciplina como algo libertador para você? Quanto isso foi importante na sua vida profissional e pessoal? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Como o Andrezinho, que virou o Andrezão, né, depois, usou a disciplina para esse desenvolvimento pessoal e profissional? Por eu não ter nenhum dom, eu não ser um cara inteligente, não ser um cara acima da média, eu tive a disciplina, que é o que estava sob meu controle. A disciplina, para mim, é o que poderia me levar do ponto A ao ponto B. Sim. Sempre gostei muito de esporte, isso me motivava. Em esporte você precisa de disciplina. Meu pai sempre foi um cara muito disciplinado na vida dele. Nos esportes, meu pai gostava de esporte, mas não teve nada assim de sucesso no esporte. Né? Eu gostei, montei time de rugby, fui atleta de natação, judoca, tinha uma vida sempre muito ativo. E eu vi que o caminho, que uma coisa que tinha em comum das pessoas de sucesso era a tal de disciplina. E a disciplina está sob o nosso controle. A disciplina não tem que você nascer disciplinado. Disciplina não é dom. A disciplina é o que você cultiva, é o que você pode fazer por você mesmo. E a disciplina está extremamente atrelada à responsabilidade. Então eu vi, desde menino, que a disciplina é o que poderia fazer a diferença. Mas eu não imaginava que faria a diferença no trabalho, nos negócios, até porque eu sempre gostei. Claro. Eu achava que a disciplina estava só atrelada ao esporte. A minha vida hoje, eu sou um cara extremamente disciplinado, aprendi com meu pai e dei um passo a mais com ele, dele, além do porque também tem a coragem, que isso veio de minha mãe, que a coragem é a primeira das qualidades. Sem ela, o homem não pode ter a disciplina que for. Então, assim, atrelei as duas e ousei também. E hoje a disciplina faz parte da minha vida. Para quem não sabe, eu acordo 4 horas da manhã, durmo cedo, né? Esporadicamente eu durmo um pouco mais tarde, mas não é isso que se quer dizer disciplina. Disciplina é fazer o que tem que ser feito mesmo quando você não quer fazer. Então, assim, a disciplina eu acho que é umas qualidades minhas que eu acho que faz a diferença. Show de bola. Editor, o corte tá aí, hein? Já viu aí, né? A disciplina não é o dom, é para fazer o que tem que ser feito. Show de bola, fantástico. Acho que é isso, a disciplina ela é libertadora, né? Quando você tem disciplina, você pode chegar onde você quiser e, como você falou, com coragem, que é uma das suas características, e do empreendedor, isso não pode faltar, cara. E a disciplina, né, Cláudio? A disciplina cara, ela é libertadora, velho. Ela é libertadora. Claro. Você fazer as coisas quando você não quer fazer, que é a diferença. É ali que ela age. É ali que ela atua. É ali que ela age. Enquanto todo mundo tá fazendo, eu vou pra festa, eu vou pra isso, eu vou pra aquilo, você tem o propósito. Sim. Não é que você tem que, às vezes, você tem que se abdicar das coisas, mas você tem que fazer aquilo que você se propôs. Porque, cara, são constâncias. Se você pegar, às vezes, a vida de um atleta de alto rendimento e colocar num time-lapse aí, você vai ver que ele faz a mesma coisa todos os dias. É cansativo até de você ver. Então, tanto de atleta como mega empresário, a disciplina para mim é tudo, como a lealdade e tudo mais. Falando de lealdade, doutor Andrezão, né? Vamos falar assim, que hoje acho que é um bate-papo mais descontraído, falando, como eu falei, por trás da capa, né? Do vai falar do Tocha também, não, isso aí é outra coisa. Falando de lealdade, como você vê a lealdade no seu dia a dia? Desde o André pai do Antônio, pai do Augusto, pai de todo mundo, na verdade, aqui nesse escritório, né? Como você carrega isso com você? O André marido, o André empresário, um pouquinho de tudo, né? Como você acha que a lealdade entra nisso aí, cara? A lealdade para mim também é um dos outros princípios que tenho tatuado no meu braço, né? Força e lealdade, que são princípios que você deve ter, porque se você quer construir alguma coisa, você não consegue fazer nada sozinho. Como eu sempre digo, nada grande você constrói só. E para que você consiga construir e ter pessoas boas, conquistar pessoas, você tem que ser franco, você tem que ser leal com essas pessoas. E a lealdade, ela faz vínculos inseparáveis. Se você é leal a uma pessoa, você tem que ser leal para ela o resto da sua vida. A lealdade, ela fortalece, ela é a base para mim, ela é a base junto com a força, porque se você
tem um time que é leal a você, pessoas leais a você, você vai conseguir ir do ponto A ao ponto B, ao ponto C, com muito mais eficácia. A lealdade não tem só a ver com traição, com fidelidade. Com fidelidade. A lealdade ela é muito mais do que isso. A lealdade é ser irmão. Quando alguém está longe de você, você defender aquela pessoa. É como você manter uma cultura de uma empresa. Quando você não está ali e a cultura, a alma está ali junto. A lealdade é muito parecida com isso. É você manter vivos os laços apertados e estreitos como um nó que não se separa. É a base, né? Aquilo é o que vai manter vivo a cultura ali durante um tempo. Porque também não adianta que os líderes de uma empresa, falando já um pouco mais do mundo empresarial, mantenham a cultura sem a lealdade ao seu o comandante, respeitando a hierarquia, aos princípios de que uma empresa carrega. Então, acho isso bacana demais, né? Essas qualidades que você tem, como eu falei, como a lealdade, a disciplina, o trabalho, a força, a família, isso é fantástico. A cultura, né? A cultura da empresa, na verdade. A cultura gera princípios. E a cultura e a lealdade mantém a cultura viva, né? Eu acho que também ela é um dos princípios que mantém os outros em harmonia e movimento. Você tem que ser leal àquilo que você se propôs a fazer. Eu quero dar uma condição de vida, uma prosperidade melhor para quem está comigo. Então eu tenho que, não é só chegar na hora de falar, olha, essa oportunidade é isso. Não, eu tenho que ser leal àquilo que eu prometi, àquilo que eu fiz. Como eu vou fazer? Com uma grande equipe você planeja e faz. Como você tem que ser leal àquilo que você se comprometeu, aquelas metas de pequeno, médio e longo prazo. São todos os princípios que se entrelaçam. Maravilha, show de bola. Você já me falou algumas frases em alguns momentos da nossa vida, de trabalho ou em amizade, que são coisas que eu levo assim, muito forte comigo e que eu não esqueço. Assim, por exemplo, uma das coisas que você já me disse é assim, Cláudio, não é mais sobre André, cara, é sobre vocês. O que me dá prazer é ver vocês prosperarem. São quem está comigo, são os meus colaboradores, são vocês enquanto líderes. Eu quero que vocês prosperem muito mais do que eu. Inclusive, quantas vezes você já me falou isso? Acho que todo dia, praticamente. Então, assim, acho que isso faz o diferencial, cara. E isso falta, às vezes, no empresário. Porque o empresário, o empreendedor, às vezes ele confunde o empreendedorismo com o egoísmo. São coisas que não tem nada a ver. Quando você é o André Besquiza, que está na parede, o que aparece no holofote, é o André que está, o empresário, que está correndo atrás, e isso tem que ser assim, porque você que levou essa empresa para frente, mas você por trás está levantando todo mundo junto. Você me coloca para eu estar te entrevistando aqui, por exemplo, você não precisaria disso. Então, assim, eu sei o quanto isso é importante numa cultura empresarial, que é manter o time engajado. E falando sobre isso, queria que você falasse um pouquinho para os colegas empreendedores, como manter um time engajado, como fazer diferente dentro de um cenário da advocacia e pensando um pouco para fora. Vamos deixar a advocacia de lado também em algum momento para o mundo empresarial que é o que você vive hoje. Quais são os segredos, quais são as táticas utilizadas para manter um time engajado? Você sabe o que é prosperidade? Imagino que sim. Do meu conceito, prosperar é evoluir em algum momento e aqui alcançar aquilo que você almeja. Para mim, manter um time engajado é você manter um time com vontade de prosperar. É gerar prosperidade. Porque tudo são pessoas, desde quem está ao meu lado, né, quem está engajado na empresa, até os clientes que confiam na gente. Para ter confiança, tem que ter lealdade. Né? Então, assim, voltando àquele outro princípio. Então, assim, a prosperidade, para mim, é o que mantém você ter uma empresa, um empreendimento, seja advocacia, seja uma empresa de estética, seja um grupo de empresas, alguém tem que estar ali por um propósito, para gerar prosperidade. Porque não adianta você entrar e sair de uma empresa, como tem várias, inclusive empresas nossas, que o trabalhador vai, cumpre seu horário e vai embora. Verdade. Por mais que exista prosperidade ali dentro. Então, você como líder está mostrando que, olha, isso aqui é uma oportunidade, não é porque é meu,
Mas quando eu quero sair daqui um dia, eu quero que esse negócio continue próspero, que isso leve prosperidade, que você construa sua família, que você consiga fazer suas viagens dos seus sonhos, com todos os colaboradores, eu digo. Que você consiga comprar o carro desejado, que você consiga comprar a moto desejada. Não é só de bens materiais, é de conquista. Bens materiais fazem parte da conquista. E você ter a liberdade de poder crescer e empreender dentro do negócio. Não é porque é meu, mas ele também pode ser de qualquer um que se encaixe e veja esse caminho de prosperidade. Bacana. É isso que eu penso. Eu acho que é isso que mantém o povo engajado. Não é só dinheiro. Não, com certeza. Não é só dinheiro. É você vir também e dar o exemplo através da disciplina. Não é só que hoje eu estou sendo entrevistado, tá, mas eu estou aqui também na luta todos os dias. Sim. Tenho meu horário para sair, meu horário, às vezes, para entrar, mas não tem para sair. Para quem não sabe, não tem horário de almoço. Eu almoço aqui, trago marmita, como de marmita, não tenho vergonha de dizer isso e nunca vou ter, né? E não tenho horário de descanso, né? Eu chego, eu tô 24 horas trabalhando. Essa é a vida que eu optei para mim. Então, assim, se você quer ser um empreendedor de sucesso, cara, não que eu tenha. A primeira coisa que você tem que fazer não é agradar todo mundo. Você vai dar errado. Mas é uma coisa que você tem que fazer. Você vive para aquilo. Você vive para aquele seu propósito. Então, assim, se a gente falar, André, tal, beleza. Eu hoje, com a advocacia, consegui atingir aquilo que eu sonhei quando eu era criança, né? O meu propósito. Mas o que me mantém a chama viva é eu continuar gerando prosperidade para as pessoas. Então, como eu digo, o negócio não é dinheiro. O negócio é prosperidade, é algo que tem que ficar marcado. Tipo assim, eu coloquei minha impressão digital no mundo. Eu tô aqui, eu passei por aqui. E isso, acho que a prosperidade, o trabalho é o que vai deixar de legado. Fantástico, é isso mesmo. E assim, você citou alguns atos que você pratica durante o dia, são pequenas atitudes que fazem a diferença. Então, assim, a prosperidade, o sucesso não aceita preguiça, já diria João Adib, né? Então, assim, a gente tem essa frase exposta na nossa parede aqui no nosso escritório, uma delas, né? E então, assim, o sucesso não aceita preguiça. E eu acho que isso passa muito pelas pequenas atitudes todos os dias, desde almoçar no escritório, como eu almoço também, você sabe disso, desde ter hora para entrar e não ter hora para sair, desde não ter feriado, tá? Abdicar de desejos pessoais pelo um prol de uma empresa, desde vir propósito. Sim, claro, um propósito. Então é isso que faz a diferença. É isso que vai levar o seu negócio do ponto A ao ponto B. Doutor André, você falou um pouquinho sobre sua rotina, eu acho bacana, eu acho que pouca gente sabe disso. Eu gostaria que você explicasse de uma forma rápida como o André, CPF, tá? André Besquiza, consegue gerir tanta coisa durante o dia. Como é que esse cara consegue ser disciplinado na academia? Como é que esse cara consegue ser um pai? Como é que esse cara consegue ser um marido? Como é que esse cara consegue ser um advogado, por vezes, né? Como é que esse cara consegue ser um empreendedor? Como é que esse cara consegue ter várias empresas, dar conta de tudo com excelência e ainda terminar o dia satisfeito e ter sua hora de sono, né, sagrado que é necessário? Conta pra gente como é que você faz isso aí, cara. Ter agenda. Você tem que ter agenda para tudo, até para sua família, mas e para você cumprir a agenda, você tem que ter disciplina. Ponto. Se você puxar aqui meu celular, você vai ver que eu tenho hora para acordar, eu tenho hora para tomar minha suplementação, eu tenho hora para responder o WhatsApp, eu tenho hora para eu tenho hora para ver e-mail, eu tenho hora para ler, eu tenho hora para treinar, eu tenho hora para trabalhar, eu tenho hora para almoçar, eu tenho hora para fazer reunião e eu tenho hora, só não tenho para ir embora, né? Mas a gente, então assim, você tem que ser doido, psicopata por agenda. Tem feriado que a gente trabalha. Sim. Tem virada de anos que às vezes acontecem coisas dentro de uma empresa, como aconteceu conosco, que às vezes quem tem que tomar a decisão é o gestor, dentro do escritório de advocacia, estou dizendo das outras. E acontece em época de Natal, de Ano Novo, e alguém tem que estar ali para tomar a decisão. Claro. Entendeu? Então, assim, é isso que faz, eu acho que a diferença. Então, você como empresário tem que ter agenda. Você tem que ter seu horário para você. Não é só você também viver para a empresa. Porque se você viver só para a empresa, se alimentar mal, comer mal, não fazer exercício, não ter hora para sua família, vai virar um bolo de neve. Você ficar aquele workaholic, aquele cara que fica só trabalhando,
você vai esquecer de muita coisa. Mas se esse for teu propósito, tá tudo certo, porque às vezes tem gente que é adolescente, é jovem, tem essa ambição na vida e faz sentido para aquele naquele momento, mas lembre que uma hora a conta chega. E a conta chega pesada. Mas enfim, tenha agenda sempre, para tudo, horário para tudo. Se você pegar minha agenda, você vai ver que tem tudo isso, apita, então eu acho que esse é o segredo, e para você cumprir uma agenda é disciplina. Show de bola, eu sou testemunha disso, por isso que eu te perguntei e gostaria que você tivesse justamente falado isso, para que as pessoas entendam que há hora para tudo. Então, assim, isso faz muito parte do seu dia a dia, então acho que isso é um dos seus pontos fortes, cara, é a organização, é a disciplina para cumprir aquele cronograma, porque não adianta de nada você encher uma agenda de eventos, de acontecimentos importantes e não cumprir. Não. Então não adianta, então a disciplina é que faz você cumprir isso. É porque também é o seguinte, quando você faz uma agenda, você faz um compromisso com outra pessoa. Claro. Né? E a gente fala a questão da empatia. E a gente não tem máquina do tempo. Eu acho que o mais precioso que o dinheiro não compra é o tempo. Se eu me comprometi a um horário contigo, a algum horário com outra pessoa, você separou um pedaço da sua agenda, do seu tempo para mim. E o tempo, como diz Santo Agostinho, não volta mais atrás. Então eu acho que assim, a gente não tem uma máquina do tempo e o tempo é o maior presente que a gente tem. Então a gente tem que se dedicar ali por inteiro. Eu penso dessa maneira e por isso que você tem que ter um tempo para cada coisa. Então assim, que são construções. Bacana demais. André, eu gostaria de entender um pouco também sobre, como eu falei, hoje é um bate-papo um pouco mais pessoal, assim, como fazer as pessoas que estão ao seu lado, no dia a dia, seus amigos, sua família, entenderem que você precisa disso, ou que a sua empresa precisa de você em algum momento. Como fazer que as pessoas que estão ao seu lado entendam e compreendam e colaborem para que o seu dia seja harmônico, que isso é importante também, ao ponto de você conseguir chegar no seu trabalho sem hora para sair, porque isso a gente sabe que tem relacionamento, quem é casado, ou quem não é também, às vezes mãe, pai, enfim. Fazer com que as pessoas acreditem que esse propósito é necessário ser cumprido. Como você faz isso, você mesmo como pessoa? Como você lida com isso? Ô Cláudio, antes de todas essas qualidades, a gente também é vendedor. Sim. A gente tem que vender isso, né, para nossa família, a gente tem que vender isso para os nossos colaboradores, vender e cumprir. Porque não adianta você vender por vender gato por lebre não faz parte. Vender e não entregar. Não, a gente está indo contra tudo aquilo que a gente falou agora, entendeu? Então assim, mostrar por A mais B, principalmente quem já está na tua família, né? Eu digo isso pela minha amada esposa que está comigo, Silvia, um beijo, minha família, que ela já viu minha trajetória. E ela viu que a dedicação foi, talvez no começo pode ter sido um pouco mais difícil, mas ela viu minha trajetória de dedicação, então hoje ela passa a acreditar. Né? Tanto é que hoje ela é minha sócia, né? Também. Então veja, ela passa a acreditar isso e você tem que vender e mostrar isso no dia a dia, fazer com que as pessoas queiram também a prosperidade, porque quanto mais você conseguir resultados nos seus empreendimentos, você vai ter resultados para sua família, porque você trabalha para sua família. Claro. Para gerar prosperidade também para sua família. Porque senão não faz sentido você acordar, ver suas crianças lindas, maravilhosas ali, inocentes, e você não querer dar um futuro para elas, né? Seria muito egoísmo, né? E é isso que faz você motivar ali, porque todo mundo quer comer bem, quer ir num restaurante bom, quer ter carro bom, quer ter conforto, só que para ter tudo isso, tem que ter a dedicação. Então você tem que mostrar por A mais B que isso tem um preço, não um preço monetário, mas é um preço de tempo. É assim que você vende e mostra e fala, olha, é assim que funciona, tá aqui a conta é essa e é assim que tem que ser feito. Entenda, se não entender, paciência, não é para estar do meu lado, não é para fazer parte da minha vida. Entendi, bacana. Você falou assim sobre que antes de tudo a gente é vendedor, isso é bacana demais, acho que vale a pena a gente trocar um pouquinho, trocar alguma ideia sobre isso. João Adib fala que só existem duas profissões no mundo, né? Que é o vendedor ou quem ajuda a vender. Só existem essas duas. Só. E a gente é advogado, nós somos advogados, né? Então, assim, para o nosso cenário, a gente sabe o quanto isso é um pouco assim... Pejorativo. Soa pejorativo. Muito bem, era isso que eu queria dizer. O que você pensa sobre isso, doutor André? Você, enquanto vendedor, antes de mais nada, que você é um cara que quem conhece sabe, que sai na rua falando com todo mundo, que dá bom dia a todo mundo, que
acha a oportunidade onde não existe, que cria a oportunidade, e até por isso ele virou empreendedor, não só advogado. O que você pensa sobre isso, sobre as vendas no escritório de advocacia e em paralelo, você que hoje está nos dois, em vários negócios, o quanto isso é importante também nas outras empresas? O que você pensa sobre isso? Como estruturar também um departamento comercial? Já entrando nesse mesmo assunto, você pode engrenar aí e jogar duro. Eu gosto primeiro de falar da advocacia. Então vamos lá. Né? Porque parece que o vendedor, na advocacia ele não existe. Parece que é um crime ser vendedor. Não é. Abre um escritório de advocacia e espera um cliente chegar. O que o advogado vende? Confiança. Ele tem que conquistar a confiança do cliente para que ele assine uma procuração, um contrato, para que você possa representar os interesses daquele cidadão, daquela pessoa. É confiança. Primeira coisa que você tem que ser confiança. Como é que é confiança? Que você tem que ter o básico, que a faculdade ensina, conhecimento técnico, é básico. Ponto de partida. Né? Ponto de partida. E aí você tem que ter as soft skills, as outras habilidades pessoais. Que é vendas entra com habilidade pessoal, né? E outra coisa, ter o networking. Então tudo isso na advocacia, a faculdade peca nisso. E eu acho que vendas na advocacia faz parte. Porque às vezes a pessoa vem te confiando um problema aqui, que é um problema de divórcio, que é só para partilha de bens, mas aí ela vai ter uma revisão de pensão, você tem que pensar nisso, você tem que depois pensar numa questão de guarda, que pode mudar. Então, você tem que não ter uma postura agressiva. Tem quem tenha, tem quem não tenha, tá? E tá tudo bem. Então, assim, você tem que ter essa postura. O advogado tem que ter essa postura, saber se colocar. Eu não sei vender, foi por isso que eu fui para advocacia. Tá tudo certo, você vai ser um excelente técnico. Dentro do direito, você vai ter muitas coisas para fazer, tá? Então, assim, a advocacia é vendas também, porque você sai de casa para ganhar o pão para colocar na mesa de sua família. Então, assim, se você não quer vender, se você não quer ter contratos, faça só pro bono, tá tudo certo, é permitido também, tá? E é super natural. E a advocacia, então, o que falha muito, às vezes a gente vê, já voltando para um pouco outro lado, é vendas e gestão também. Mas gestão a gente fala depois, numa outra oportunidade, que isso peca muito, né? E estruturar um escritório de advocacia ou uma empresa, eu acho que venda é tudo. Vendas é tudo. Vendas não vou dizer que é um coração de uma empresa, mas é o sangue que bombeia. Porque se você não tiver um cliente que assina uma procuração, que compra o teu produto, que compra o teu serviço, você não vai ter lucro no final do coisa. Você não vai ter quem vai fazer a petição, você não vai ter quem vai fazer a audiência, você não vai ter aquele cara da expedição que trabalha para embalar e despachar um serviço, você não vai ter uma pessoa que corta o cabelo. Então tudo são vendas. Todas as empresas têm que ter venda. Se não tiver venda, não tem negócio. Não tem negócio. Não tem um cara que compra mais barato para vender, não vai existir, né? Eu não sei vender, tá tudo certo, como disse João Adib. Quem não vende ajuda a vender. Eu vendi, alguém faz a petição. Alguém ajuda a vender, a entregar o produto, porque a entrega do produto faz parte da venda. Claro. É ajudar a vender. Claro. Porque você vende um produto, você vende a confiança e você tem que entregar aquele produto. Tem o pós-venda. Porque senão você é um fanfarrão. Exato. Senão você não está fazendo venda, você está fazendo estelionato. Sim. Então tudo que você promete você tem que entregar. Esse é o primeiro princípio que parte. Então assim, a cultura de vendas, a empresa tem que ter venda. Toda empresa tem que ter venda, tem que ter um processo de vendas, ter um time comercial, ter o pré-vendedor, que a gente chama de SDR, ter um diretor de vendas que controla todas as métricas, ter um fechador, um vendedor fechador, um advogado fechador, como você é hoje, mas, por exemplo, numa empresa tem o pré-venda, que é aquela pessoa que recebe a primeira pessoa, trata bem, ensina, sente a dor daquele cliente e faz aquela anamnese, aquela coisa, aquela triagem e encaminha, ver se a pessoa tem interesse, porque às vezes a pessoa é curiosa, não quer, tem um interesse, fechou, vai para o advogado fechador.
Então, assim, isso é uma estruturação de uma equipe de venda. Você fechou o contrato, você tem que entregar um produto. É um produto imediato? Toma, tá aqui. É uma venda direta? Não, é uma venda um pouco mais complexa. Então, você tem depois um pós-venda, como num processo de advocacia, você tem um pós-venda. O que é um pós-venda na advocacia? É o cliente, ele quer saber o processo dele. No processo não é seu advogado, é dele. O direito é dele. Você é um instrumento. Então, o que acontece? Que a gente vê muita queixa. Doutor, como está meu processo? O pós-venda é o quê? A pessoa saber do processo. Tem muitos clientes que às vezes abusam dessa prerrogativa? Sim, existe. Mas faz parte do jogo. Você quis jogar esse jogo. Você quis entrar na advocacia para isso. Então, entenda como funciona o mecanismo e faça a entrega daquilo que você se comprometeu a fazer. Eu acho que na advocacia é assim, e como qualquer outra empresa desse jeito. Venda direta, toma um produto, tá aqui, se deu defeito você tem que trocar. Serviço é a mesma coisa, você tem que ter, tudo vai depender do produto que você está entregando. Bacana, eu também acho que vendas é tudo numa empresa, não tem nem como dizer, não, eu sou advogado fechador do escritório, então tem que vender meu peixe também, né, Hamilton? Tá ali atrás, dando risada. Então vamos lá. Doutor André, eu falei, hoje é um bate-bola, então a gente vai lá, volta aqui no empresário, na pessoa. Fala um pouquinho dessa paixão por carros aí, cara. Você é um apaixonado por carro, gosta disso, por motos também. Como isso surgiu na sua vida? Em que momento você conseguiu entender que aquilo ali te completa de alguma forma como pessoa? Ah, isso aí é coisa fácil, pô. Isso aí Isso era uma das coisas que me motivou a ambição de chegar onde cheguei, né, de onde estou e quero ir a mais. Você foi moleque. Eu acho que a maior parte dos meninos, dos moleques, sempre teve paixão principalmente quem nasceu na década de 80, já estou falando minha idade aí, era na época do combustível do V8, né, do carburado, daquela coisa, daquele barulho gostoso. Então aquilo, quem tinha um puta carro, né, meu pai sempre teve, foi comprar um Fusquinha azulzinho, 1975, mas para quem sabe nunca tirei um carro zero, tá? Ainda não. Mas eu fui apaixonado em carro. Quando passava um carro, uma coisa mais assim, o Ômega, né? Tinha o Vectra, tinha às vezes o Maverick, né? Na época tinha RD 350, aquelas coisas tudo. Então aquilo mexia comigo, né? E era um objeto de desejo. E como que o meu pai, por que você não tem um desse? Porque eu não tenho dinheiro. E aí eu falei, como é que eu faço para ganhar? Trabalhando, isso, aquilo outro. Então foi isso que me motivou. A paixão por carros foi um objeto de desejo e eu gosto de carro. Meu sonho era ter um V8, tenho um V8 hoje, que maravilhoso. E amo carros, é uma paixão mesmo. E quero sempre ter essa paixão de carros. Nada contra o carro elétrico, mas eu gosto do carro a combustão, que eu gosto daquele que faz você sente, dá aquela torradona. Um dia eu posso ter um elétrico, mas você sentir aquele ronco, aquela coisa é o gostoso. Eu acho que o homem e o carro e a roda são coisas que estão muito confundem, né? Interligar a máquina. Eu acho a engenharia maravilhosa, sou um apreciador de motos, de carro e principalmente que faça muito barulho. Eu gosto disso, então faz parte. Esse é o André Besquiza, sou motoqueiro e gosto de carro V8 principalmente, porque eu acho que também me completa. Eu acho que isso faz parte e espero ter muito mais, V12, V14 e tudo mais. Bacana demais, isso faz parte, como eu falei, do Andrezão, né? De quem não conhece, por trás das câmeras, atrás do computador, atrás do terno, atrás do empresário, é esse cara aí. Andrezão, vamos lá. Esse ano passado que se encerrou, em 2023, eu acho que foi um ano diferente, né? Foi um ano especial, né, para nós enquanto empresa e para você enquanto empresário. Eu acho que não tenho dúvida disso. Aconteceram algumas coisas durante esse ano, né? Alguns acontecimentos. Quem te acompanha nas redes sociais viu que você teve o prazer, né, de passar alguns momentos com um dos maiores... Eu posso dizer isso, tomar a liberdade de dizer uma referência para nós, que é um dos maiores advogados, né, da América Latina, que é o Nelson Williams, advogado. Com o Nelson Williams, né? Você esteve com ele. Conta pra gente como, o André, advogado em primeiro lugar, depois empresário,
aqui de Caetité, no interior da Bahia, conseguiu voar, literalmente, né, e alcançar esse status de ter a possibilidade, o prazer de desfrutar alguns momentos com um cara como esse. O que você precisou fazer disso? Se você pudesse dar um conselho para alguém, né, que tem um sonho de não só com o Nelson, mas com outra referência um dia sentar na mesma mesa, como é que pode fazer isso? É necessário só dinheiro? Ou às vezes isso nem foi necessário? Explica pra gente como alcançar esse tipo de coisa, cara. Eu acho que isso é importante demais. Muita gente tem curiosidade para saber isso. Procure sempre ser o mais burro da mesa. Sempre busque pessoas que estão acima de você para que você aprenda. Todas essas pessoas de sucesso, assim como o Nelson, um abraço, Nelson, uma pessoa maravilhosa, gostam de ver prosperidade, né, como outros mega empresários. Eles gostam de fazer com que as pessoas cresçam também. Por incrível que pareça, pode até parecer clichê, mas essas pessoas querem que todo mundo cresça. Claro, através do trabalho. Conhecer Nelson, para mim, é uma referência para mim. Para mim, é o maior advogado, né? Não só advogado, mas empresário também, porque Nelson é um mega empresário, né? Então, assim, para mim foi uma questão de honra. Não gastei um puto sequer, nem precisa gastar. Na verdade, eu acho que acabei ficando devendo favor e tudo que eu aprendi com ele, eu disse para ele, eu quero lhe retribuir, né, do mesmo jeito que você me recebeu aqui, colocar você dentro do meu avião com aquilo que você me ensinou. Na verdade, né, ele tem vários aviões, uma pessoa maravilhosa, trata todo mundo muito bem, como se conhecesse há anos, um dono de uma memória fantástica. Ele tem excelentes qualidades também, que a gente se inspira bastante. Tá do lado dele, eu acho que foi uma grande experiência da minha vida. Talvez eu acho que na minha vida profissional foi o ápice da minha vida profissional. Não foi de ganhar só processo, mas é ganhar experiência e conhecer todo o ecossistema dele e o que precisa, o conselho. Sempre busque pessoas que estão acima de você. Essas pessoas vão te receber, seja interessante sem ser interesseiro. Conheci Nelson através das redes sociais, converso com ele, ele me responde, uma pessoa que é ele mesmo que responde, assim como eu também faço, me inspiro nele nesse sentido. E ele responde, e você tem que ser interessante sem ser interesseiro. Eu recebi o convite, conheci a sede dele, numa oportunidade ele não precisou se ausentar, mas depois recebi o convite para voar com ele e ir até Belém do Pará. Foi num bate e volta, onde eu tive a oportunidade de sentar frente a frente com a pessoa que eu tenho a maior referência. E as poucas palavras que ele me deu, também me ouviu muito, né? Eu mais ouvi depois. Ele me deu vários insights que foram maravilhosos, que eu acho que hoje o André Besquiza, empresário, né, o grupo, me inspiro muito nele, copio muito ele, sei que tenho que comer muito arroz e feijão, mas cada um tem sua história, vai me colocar num outro patamar. Obrigado, Nelson, e espero estar sempre com grandes homens como ele, de referência, e para isso você não precisa ter dinheiro. Então, se um dia você quiser se inspire em alguém que é superior a você, que está onde você gostaria de estar, não tem inveja, tem admiração. Seja interessante para essa pessoa sem ser interesseiro, que tudo vai dar certo, seja perseverante. Essas pessoas são ocupadas, mas se você tocar elas de alguma forma, ele vai querer te retribuir, não com forma material, mas com forma de conhecimento, que vai te colocar muito mais, vai potencializar a sua capacidade de ir do ponto A ao ponto B. Fantástico. Editor, hoje tem corte, hein? Seja interessante sem ser interesseiro. É isso aí. É isso que a gente preza, e eu acho que foi fantástico. Eu não preciso nem comentar nada sobre isso, porque o que você falou foi fantástico. Caminhando para o final, né? Já passou rápido, já tem um tempo que a gente está aqui batendo um papo. Já. Estamos praticamente encerrando. Eu gostaria muito de fazer uma pergunta, André. Assim, você é um cara de coração gigantesco. Para quem não conhece, só conhecendo para saber, tá? Você é um cara que... Seu coração é do tamanho do mundo, cara. É maior que você. Você é um cara gigante de tamanho. E eu acho que o seu coração dá 10 vezes, muitas vezes mais do que você é, enquanto presença corporal.
Nesse ponto, como o André é empresário, como o André é advogado, separa o coração da razão? Como todos os dias você toma decisões, às vezes eu já vi você encher os olhos de lágrima por várias vezes, em várias situações, porque eu sei o quanto seu coração é grande. Mas como tomar uma decisão? Como colocar na balança? De um lado o coração, de outro a razão. Como todo dia você luta contra isso, porque eu sei que você luta contra o seu coração várias vezes. E como também utilizar ele algumas vezes, né? Porque às vezes é necessário. Fala um pouquinho pra gente disso aí, como o André, sozinho, quando se pega pensando sozinho para tomar uma decisão aí na sua sala ou nas suas outras empresas, como é que você coloca isso aí para decidir? É uma pergunta difícil, porque é difícil você separar razão, coração, porque CPF, CNPJ, você vai ter uma hora que você vai ter que separar isso. Alguém tem que tomar a decisão no final do dia, né? Aí você tem que colocar na balança aquilo que você dedicou muita energia. Às vezes tem que tomar decisões dentro da empresa Escritório André Besquiza Advogados, que para mim é maior do que eu. Essa empresa é maior do que eu, por isso que eu tenho que ter pessoas boas como você, como todos os outros líderes, que eu preciso de apoio para tomar uma decisão. Então, o que é maior que eu? A minha empresa faz parte do meu coração também, mas uma hora a gente tem que tomar decisão. E esse poder de decisão, hoje eu estou na cadeira de tomar decisão, então às vezes a gente tem que tomar, às vezes não, muitas vezes, a maior parte das vezes tem que tomar decisão mais com a razão. Então eu gosto de calcular, projetar muito as coisas, e se elas estão saindo daquele caminho, e estão tomando um caminho que não é aquele que é negativo, se é para um positivo a gente impulsiona, claro. Mas se é para o negativo a gente tem que tomar essa decisão, né? A gente tem que usar a razão. É difícil? É difícil. Dói? Dói. Mas chega uma hora que você tem que tomar essa decisão. Não existe outra saída. É muito complicado, às vezes, a gente falar sobre razão e coração e tomada de decisão, mas tem que ser feito, né? Tem que calcular risco, mitigar danos. E a gente vê, mitigando danos, dá para suportar? Dá. Segura ou não segura? Ou toma decisão ou não toma? Cara, é assim que funciona, velho. Não tem jeito. E é no dia a dia, né? Com cada atitude, com cada decisão que é tomada, que essa balança ela vai pesar mais para um lado ou mais para outro, né? Isso depende muito. Uma vez você me disse assim que você já começa a tomar decisões difíceis quando você começa a sair de casa e deixa seu filho ali, né, velho? Para vir trabalhar. Então, um dia já começa ali. Já começa ali. Primeira coisa que você tem que ganhar é do relógio. Depois, você quer ganhar do coração, você vê uma criança inocente olhando para você, pedindo para você ficar, e você tem seu compromisso, você tem aquele propósito. Então, se, por exemplo, às vezes você tem que tomar uma decisão ruim que está indo contra o seu propósito, cara, você consegue ver a longo prazo. O propósito é longo prazo. Às vezes você tem que tomar essa decisão, porque senão você não vai chegar no teu propósito. É a mesma coisa da criança. Você está ali, você tá com vontade de ficar com ela, tal, ela é o amor de sua vida, ela é tua vida, ela é teu filho, mas você tem um propósito. Você tem que cumprir o propósito. Então a disciplina também ajuda nessa tomada de decisão, e eu acho que você tem que ter gente boa também para compartilhar e não tomar uma decisão às vezes sozinho. Você tem sempre que ouvir muito, ouvir as pessoas para você tomar uma decisão pensada, não adiar a tomada de decisões, né? Por mais que a gente fala, às vezes aqui é muito bonito a gente falar, mas na prática é um pouco diferente, mas você tem que calcular aquilo, mitigar o dano e tomar a decisão na hora certa. Doutor André, o que eu gostaria de saber agora, tá? Nesse contexto, acho que isso é muito importante. Vamos lá. Para uma tomada de decisão na empresa, quando em um momento de caos, porque assim, a vida do empresário também é caos. Na verdade, na maior parte do dia, né, do empresário, ele tem que se acostumar com isso. O que sustenta uma empresa no momento de caos, no momento de decisão, na tomada de decisão? Quais são os pilares que você se agarra quando você se vê em uma situação que você não sabe a resposta muitas vezes, mas assim você olha para trás e fala, eu vou me apegar nisso e vou com base nisso. O que é que você utiliza no seu dia a dia, em todas as suas empresas, para nesses momentos de dificuldade que eles existem, você tomar uma decisão acertada? A empresa não pode viver em caos. Primeira coisa. Se ela viver em caos, ela está bagunçada. Sim. Ela está sem gestão.
Para você tomar decisão em empresa, você tem que ver número. Primeira coisa que você vê, número. É uma decisão, às vezes, de desligar um funcionário, é uma decisão de investir ou não investir em marketing, é uma decisão de você cortar ou não cortar esse gasto, é uma decisão de você investir ou não investir naquela coisa. Primeira coisa, você tem que ver número. Número, tem uma boa gestão, tem uma boa equipe, tem um bom diretor financeiro, você também entender, entender ali de números. Primeira coisa é número, é muito importante. Outra coisa é você basear na experiência que você já teve, né? Claro que quanto mais jovem um gestor, mais jovem você assume um cargo de liderança, você vai ter uma chance maior de errar. Isso não é uma regra, mas acontece por causa da experiência. Olhar para trás, ver coisas semelhantes e olhar para frente e ver se aquela decisão, o que ela vai impactar. Né? Se ela vai atrapalhar onde você quer chegar, onde você não quer chegar, se ela vai atrapalhar o objetivo que foi traçado sempre em conjunto, né? Por mais que eu seja o dentro do escritório de advocacia, eu digo, ou das outras empresas, ou no escritório eu sou o fundador e o sócio sozinho, né? Mas eu tenho uma diretoria que serve de um conselho para mim. Então você sempre tem que ouvir, mas no final do dia você tem que tomar uma decisão. Nas outras empresas, tem sócios, você tem sempre que ouvir, conversar, o diálogo. Ouvir. Ver se os interesses estão alinhados dos sócios ou da diretoria. Não é uma democracia, a gente sabe que não é uma democracia, porque né, às vezes você tem que ir para algum lugar, você sabe como chegar. Analisar, calcular, ver número e tomar decisão. Eu penso dessa forma. O coração, às vezes, quer falar, mas você tem que tentar fazer com que ele fique um pouco de lado, porque senão você vai tomar uma ação baseada em sentimento, em emoções. E não me parece razoável você tomar uma decisão empresarial baseada em emoções. Porque eu falo, empresa não é instituição de caridade, a gente tem que conduzir ela com muito número, com muita gestão e com os pés no chão. Claro, e a empresa ela é criada para dar lucro. A verdade é essa. Sim, sem então, dúvida. Não tem muita discussão. Então, tudo que tem que ser feito tem que ser pensando no lucro. Com tá? certeza. Essa é a ideia que a gente tem que ter, essa é a mentalidade. Inclusive no escritório de advocacia, como eu disse, o que a gente volta é a nossa profissão inicial. Doutor André, falando um pouquinho, mudando um pouquinho o foco, eu gostaria que eu acho que você também é um exemplo disso, tá? De como manter saúde, a saúde mesmo física que eu digo, mas também saúde emocional. Como gerir isso no dia a dia? Como manter alinhado o seu corpo, a sua mente e o seu trabalho? Como é que você consegue gerir isso? Como é que você consegue manter esse tripé alinhado? Porque sem saúde e sem inteligência emocional e sem tranquilidade, acho que a gente não chega em lugar nenhum. Fala pra gente um pouquinho aí sua experiência com isso. Corpo sã e mente sã. Primeiro de tudo. Se você não tiver com o físico bom, você não vai estar com a mente boa. Não adianta nada você estar com a mente boa e estar com o físico ruim. E a disciplina, né? A disciplina sempre vai entrar em todos esses fatores que ela vai manter tudo isso muito bem alinhado. Porque se você não tiver com a mente boa, que o exercício, a gente sabe, o exercício, a boa alimentação, o uso de suplementos, você não vai estar com a cabeça boa para tomada de decisão, você não vai estar com a cabeça boa para render mais, para estar com a alta performance, né? Porque assim, eu gosto da alta performance, é uma cultura que eu tento trazer pro escritório, e vocês agora, talvez do caso do exemplo, estão tentando aí, estão conseguindo subir o patamar de alta performance. E você talvez pode compartilhar com a gente. Hoje eu sou entrevistado, eu não sou entrevistador, mas a mudança que existe de quando você passa a ter uma alta performance, a tua produtividade vira outra, né? Então assim, isso também não é uma regra. Tem muitas pessoas que não têm alta performance, mas entregam muito bem. Então é isso que eu penso que a gente tem que fazer para ter esse resultado. Eu acho que E manter a equipe engajada é nada mais do que dar exemplo também, né? E dessa é uma forma também interessante, porque no dia a dia não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Você deu o exemplo aí do nosso time, a gente está aí engajado com essa questão de saúde, né? A maioria
do time está pensando muito nisso, né? A gente está buscando seguir o exemplo. Eu acho que uma das formas de liderar é a liderança por exemplo. Eu acho que, na minha opinião, pelo menos, entendo que essa é a principal, que o exemplo arrasta. Então, se o líder faz, os liderados vão fazer. Eu acho que não tem muito como fugir disso. Claro, existem outras formas de liderança, sim. Existe liderança, às vezes, por conhecimento técnico. Existe o líder técnico, existe o líder por imposição, às vezes é necessário. Sim. Existe o líder de exemplo, como eu falei, e existe o líder que engloba isso tudo, né? Que eu entendo que é o seu caso. Então, assim, nesse caminho eu entendo que a saúde, como eu te falei, né? Falando um pouco já da minha experiência e da questão da disciplina e da alta performance, faz total diferença num dia de trabalho, cara. Assim, quem acha que o exercício físico, a alimentação, cuidar da saúde não faz diferença no trabalho, acho que está muito enganado. Eu tiro o exemplo da minha produtividade, da diferença que eu tive, do salto que eu tive pós decisão de saúde. Faz diferença na vida, bicho. Demais, faz diferença demais. Eu entendo que não tem como alinhar, não tem como você ter uma vida de trabalho, uma vida familiar sem uma vida saudável. Produtiva, né? Não tem. Claro que às vezes você vai ter que um momento para o seu lazer, para você sair, tomar um vinho com a sua mulher, tomar uma cerveja com os amigos. Tudo isso é manter um equilíbrio. É normal, né? A gente tem que ter. Porque senão não vai fazer sentido. Né? Tem gente que tem a opção de não ter esse momento de lazer e tá tudo certo. Se a pessoa tá bem com isso, tá tudo bem. Então, assim, eu acho que esse equilíbrio é o que tem que ser feito. Porque, cara, a gente tem que estar preparado para a guerra. Com certeza. Né? Se você quer paz, prepare-te para a guerra. Isso aí tá no Sun Tzu, né? Na arte da guerra. Então, assim, você tem que estar preparado. E eu acho que o exercício físico, ele te dá condições cerebrais e não só físicas de estar preparado para imprevistos. Que o empreendedor, ele não gosta de imprevistos, ele tenta prever tudo, mas faz parte do dia a dia. E o exercício físico é para você aguentar uma maratona e estar preparado para esses imprevistos e aguentar fazer o que tem que ser feito. Bacana. Eu gostei quando você usou a palavra equilíbrio, cara, porque assim, equilíbrio é tudo, né? É um clichê? É um clichê. Mas, por exemplo, nós aqui do escritório, nós, né, Dr. André, com as outras empresas, a gente preza muito por isso, pelo equilíbrio. Muito trabalho, muita dedicação, disciplina, mas a gente também tem os nossos momentos de desacelerar, né? Quem acompanha nas nossas redes sociais, Hamilton já tá dando risada ali, né? Que ele é quem grava os vídeos das confraternizações. Então, assim, a gente preza muito por isso, cara. Comemorar quando bate meta, brincar, se divertir juntos, assim como eu acho assim, a gente ganha o jogo junto, a gente comemora junto também. Claro. Acho que isso faz uma diferença brutal, porque assim, poderia o André comemorar o faturamento anual das suas empresas lá em onde ele quisesse. Não teria problema nenhum, isso seria muito fácil. Mas você preza por comemorar junto com quem joga com você. Você já viu um time campeão do campeonato baiano, do campeonato paulista, do brasileiro? O que eles fazem após ganhar o campeonato? Comemora, levanta a taça. Todo mundo junto. Então, assim, é um time. E tem que se manter engajado. Isso faz parte, porque era o objetivo. O técnico, hoje eu tô como técnico. Amanhã eu posso estar com uma presidência. Mas eu tô no técnico, então eu também tenho que comemorar. Eu faço parte dessa conquista, assim como o time. Então a gente tem que estar lá, a gente tem que estourar o champanhe, tem que tomar na taça e tem que se melar e deixar lambuzar. E isso faz parte, a gente tá no jogo. Eu acho que isso é o sangue batendo, é o sangue azul aqui. Que a gente diz sangue azul porque nossa cor é azul. Então, assim, nós temos sangue azul e sangue azul tem que pulsar. Tem que pulsar aqui dentro, tem que pulsar lá fora. E eu não tenho dúvida que eu falo com propriedade, que é isso que faz a diferença no final do dia. Na decisão do Cláudio de ficar até às 7 da noite, por exemplo, hoje agora é 9h20, para quem não sabe da noite, a gente está aqui desde as 7 da manhã. Na decisão de ficar até as 9, até as 10 ou no sábado, isso faz diferença, cara. Então, para o empresário, para o empreendedor que não valoriza esse tipo de conquista, de comemorar junto com o time, repense isso. Isso faz uma diferença brutal para o time. Saber que o líder joga junto e que ele comemora junto. Com certeza, e estar junto na execução dos projetos, né, de todos os projetos da empresa, desde o comercial, do jurídico, do administrativo, do atendimento, do financeiro. É isso, eu acho que é uma equipe, é uma engrenagem que ela tem que funcionar. Então a gente está no jogo junto e isso é o que faz a diferença. Eu acho que no final a gente vai errar, a gente vai acertar
E a gente tem que errar e ir consertando, e acumulando esses erros para não errar de novo nesse jogo. Então, assim, a comemoração não é só questão de você dar grana pro seu funcionário, pro seu colaborador, pro seu associado, pro seu prestador de serviço. É você tá lá, sair para tomar uma cerveja com ele, para comemorar a conquista que vocês tiveram, que vocês conseguiram vender X. Olha, vamos ali, vamos. Cara, ali naquele momento você vai planejar coisa nova com o cara. Você vai olhar para trás e vai falar, pô, cara, conseguimos, velho. Você lembra quando a gente traçou aquilo no começo do ano, a gente conseguiu antes, ou a gente conseguiu depois, mas o que a gente errou se a gente conseguiu depois? O que a gente tem que melhorar? Entendeu? Então, nesse momento também acontece isso. Então, isso faz parte, manter engajado. Isso é uma forma de engajamento. Eu falo que é o salário emocional. É você estar ali junto com as pessoas, vibrando que também o sucesso deles de bater meta também é o seu, que é um propósito maior que você está na estratégia. Bacana. Doutor André, foi fantástico. Vamos caminhar aqui para o final por conta do avançar do horário e também por questões, né, de estratégia, e eu acho que o tempo também foi suficiente. Eu gostaria de fazer uma última pergunta para você. Eu sou um consumidor de podcast, a gente está fazendo aqui hoje, estamos do outro lado da tela, né? Você também é, e eu sou graças a você. E tem um podcast que eu gosto de ouvir muito, que é o de Joel J. Então, ele sempre pergunta, todo convidado, claro, tem que copiar e dar o crédito, né? Então, ele sempre pergunta assim, André, se você pudesse enviar uma mensagem que ela fosse aparecer em todos os lugares do mundo, desde o rico ao pobre, da criança ao adolescente ao adulto, qual mensagem o André deixaria para que cada pessoa lesse cada dia antes de começar, ou que essa mensagem, como eu falei, ela chegasse para todo mundo nesse planeta Terra aí? Vai lá. Cara, essa frase, eu vou responder com uma frase do Churchill, né, velho? Nunca, inclusive tá ali, né? Nunca desista. Quão grande ou pequena seja a força do inimigo, quanto forte ele seja, nunca desista. Vá atrás dos seus sonhos. Vão dizer que você não pode fazer. Se você tem alguma coisa aí dentro que diz que você pode fazer, vá, continue. Vai de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Tenha coragem, tenha disciplina, tenha planejamento e tenha resiliência. Porque sem isso, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E se eu pudesse falar para mim, né, isso lá atrás, eu executaria mais, né? Teria um pouquinho mais de juízo, né? Mas se eu não tivesse um pouquinho de eu ia errar menos. Então, assim, o sucesso é um acúmulo de erros, eu não ia aprender tanto. Mas você nunca desista daquilo que é o seu propósito. Eu imaginava lá atrás, como um menino, que eu queria ter pelo menos um carro, e hoje eu tenho uma paixão por carros, e foi aquilo que eu falava, nunca desista. E às vezes eu não tinha esse incentivo, aquela coisa dentro de casa, pelas limitações culturais ou as conquistas que eu estava exposto na minha família. Então, mas eu falava assim, um dia eu vou ter, um dia eu vou fazer. Como? Não sei. Aconteceu. Já falaram que eu não poderia ser um advogado, hoje eu sou um advogado. E também hoje sou empresário. Então, não desista daquilo que você tem para fazer. Corre atrás dos seus sonhos e pague o preço. Porque não vai ser fácil. E você vai cair, você vai ter que levantar. Esse é o meu conselho que eu dou. É isso aí. Andrezão, obrigado. Acho que a gente termina em alto astral. Claro. É isso que a gente leva todos os dias. Obrigado pela oportunidade. Não com o mesmo brilhantismo que você apresenta o seu podcast no próximo. Você volta ao seu posto com outro convidado. Vai sair mais episódios, pessoal. Te agradeço pela audiência, para quem ficou até o final. Quem puder, curte, comenta, compartilha, manda para um amigo, para o vizinho. Acho que conhecer Andrezão no CPF, não só no CNPJ, é o que vai fazer a diferença nesse podcast. É o cara do coração gigante, é o apaixonado por carros, é o Andrezinho lá de Catanduva, hoje é o empresário de sucesso. Espero que você prospere cada vez mais e estaremos sempre juntos. Obrigado por tudo. Obrigado, como eu falei, pela confiança. E vamos nessa, tamo junto. E você apresentou tão bem que eu acho que você vai assumir minha cadeira aí. Tu foi melhor do que eu, nada, né? Você não pode tirar a oportunidade das pessoas crescerem, então fique aí a cadeira para você. Não posso ficar de fechador por enquanto. Não, a gente foi muito bom, eu agradeço aí, acho que nós temos muito mais a explorar ainda e agradeço a oportunidade de poder levar um pouco mais de quem é o André Besquiza, CPF, e o André Besquiza pessoa, né? Esse humano. Pessoa normal, um humano que tem
até dor de barriga igual a todo mundo. Então, esse sou eu. Tá bom? Valeu, Andrezão. Obrigado, meu irmão. Tamo Valeu, junto. tamo Valeu, junto. obrigado, pessoal.